Olá, amiguinhos! Hoje eu tô aqui com a minha mãe, que ela vai contar a historinha pra gente começar mais uma historinha. E aqui a gente tem a liçãozinha, muito bonitinha, pra gente contar a historinha pra vocês. E o nome da história é Quem Cuida? Mãe, quem cuida de você? Eu acho... Não, eu tenho certeza. É Deus que cuida de mim, né? É óbvio. De mim, de você e de todos vocês. Isso, Deus cuida de todos nós. Sim. E hoje nós estamos numa história bem legal. Apesar de ser um pouquinho triste, mas ela vai nos ensinar muitas coisas importantes para a nossa vida. Queria desejar um feliz sábado a todos vocês e que vocês fiquem ligadinhos aqui na nossa história. Muito interessante. Não é mesmo, Alice? Muito interessante. Então, vamos lá. Qual que é o versinho da nossa historinha dessa semana? Diz assim, Salmos 56:3 diz: quando estou com medo, eu confio em ti. De quem, mãe? Confiamos em Deus, né? Sim. Agora me fala uma coisa. Você tem medo de alguma coisa? Eu tenho. Do quê? Do escuro. Ah, eu sei. Porque eu não durmo sozinha sem a luz acesa. Isso é verdade. Mas você sabe que José, ele estava também com medo. Mas ele decidiu confiar em Deus. Isso mesmo. E um dia, os irmãos de José levaram umas ovelhas, os rebanhos das ovelhas que eles tinham para pastar num lugar bem longe. Por quê, mãe? Porque ele já tinha as ovelhas que tinham comido toda a grama do lugar. Isso, do lugar próximo, né? Então eles tiveram que levar as ovelhas para um lugar bem longe. Porque não tinha grama nos lugares que eles encontravam. Isso, e aí passaram-se muitos e muitos dias e os irmãos de José não voltavam para casa. Aí, posso contar essa parte, mãe? Lógico. Aí, o pai de José falou assim: José, vai ver os seus irmãos, volte e me conte se eles estão bem. Isso, então, o que José fez? José imediatamente foi. Né? O que ele pegou? Alimento para a longa viagem. E pegou o quê? Uma coisa muito especial que ele ganhou na historinha da semana passada. Fala. Que é a sua túnica especial que o seu pai havia lhe dado, certo? Ele se despediu e começou a andar. Colocou a túnica antes. Isso, colocou a túnica. Ele andou e demorou vários dias para encontrar os seus irmãos. E aí, lá de longe, ele viu os irmãos dele. E aí, de longe, os irmãos falaram: lá vem aquele José, com aquela túnica que o papai deu para ele. E aí, eles começaram a tramar coisas muito feias e muito ruins. Certo? Aí, quando José chegou no lugar, sorriu. Mas aí, mamãe, posso dar uma ideia pra você? Um irmão catou assim com força. Isso. Aí, jogou ele dentro de um fosso. Tirou o quê? Tirou a túnica. E jogou ele aonde? Dentro de um buraco muito fundo. Isso, jogou ele num poço muito fundo. De um jeito que ele não podia sair de lá. Sim. E aí os irmãos voltaram. E mais uma vez, confiou em Jesus. E meus irmãos voltaram para onde eles estavam acampados. Mas apenas um irmão de José, chamado Rúben, não se sentiu bem com aquela situação. E ele ficou pensando num jeito de conseguir ajudar José a sair daquele poço e voltar de volta para casa. Mas antes... Só que o que aconteceu? Quando o Rúben foi lá para perto dos mercadores, lá para perto das ovelhas que eles estavam, os outros irmãos e o irmão chamado Judá teve uma ideia, porque ele viu os mercadores lá e falou... E decidiram... Posso contar? Pode. E aí, decidiram vender José. Olha que coisa mais feia, ó.
não pode fazer isso, hein? Não pode. E eles falaram, vamos vender José para os mercadores, ele poderá ser escravo deles. E aí foi exatamente isso que eles fizeram. Tiraram José do poço e o vendeu para os mercadores por 20 moedas de prata, que era a moeda da época, certo? Mas o que aconteceu? A princípio, José ficou com muito medo. Ele tremia, ele chorava, ele se agitava, mas então sabe o que ele se lembrou? De confiar em Jesus. Que o seu pai falava para ele muitas vezes. José, confie sempre em Deus, pois Deus sempre cuidará de você. E foi exatamente isso que José fez, não é? Confiou em Deus e ele não conseguia compreender porque todo aquele mal estava acontecendo com ele. Mas ele confiou que Deus estaria junto dele. Então, quando a gente tiver medo, quando a gente estiver passando por uma situação difícil, por alguma coisa muito complicada, devemos sempre confiar em Deus. Não é mesmo, Alice? Sim. Então, essa é a nossa historinha de hoje. A semana que vem vocês vão ver o que será que aconteceu com José. O que será, Muitos de vocês eu acho que já sabem, mas esperem que a semana que vem temos a continuação dessa história e vocês vão ver o que aconteceu com José, certo? Sim. Confiamos em Deus, colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, porque Ele sabe tudo que há de melhor para nós. Vamos orar? Vamos. Você pode fazer oração pra gente, Alice? Posso sim, mãe. Vamos lá então. Mãozinhas, olhinhos fechados e vamos orar. Querido Papai do Céu, muito obrigada porque estamos aqui gravando mais uma historinha para as crianças conhecerem mais do amor de Jesus, que o Senhor tem tanto amor por nós. Amém. 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 Feliz sábado, um beijo para todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal para ficar sempre por dentro de todas as histórias do jardim. E confiem em Deus. Isso. Um beijo e até a semana que vem. Até. Fiquem com Deus.